come aquela comida com uma satisfação do tipo: Eu estou no plano. eu sou foda. Sim. Eu sou foda. Isso é um raciocínio que merece aquela frase que a gente estava falando um pouco mais, do Alexandre Dumas, né? Então, não existe felicidade ou tristeza. O que existe é a percepção da mudança do estado. Ou seja, só conhece a profunda felicidade quem já experimentou a mais profunda tristeza. Então as pessoas, quando elas começam a viver de sempre fazer uma coisa muito fora da curva, satisfação, prazer, 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 cara, aquilo perde o prazer. E aí a pessoa perde completa noção das coisas. Então não é o que a gente quer, não é que você não tenha prazer, não entenda isso, pelo amor de Deus. A gente quer resgatar o prazer para você ter satisfação das pequenas coisas. A gente tava ali treinando, cara, bíceps, eu tava feliz porque eu tava conseguindo fazer uma flexão de cotovelo, porque 8, 10 semanas eu não faço. Eu só passei por uma cirurgia complicada para conseguir restabelecer as coisas. E eu tive uma intensa satisfação de fazer isso. E que perdura, e que me dá uma sensação de sucesso. Cara, tudo bem, você pode até não ligar para isso. Você fala, não, mas eu tô fora do peso. Mas isso não é um problema para mim. Cara, mas você já sentiu que alguma vez que você tava fazendo uma coisa, você falou, porra, eu comi isso, mas não tinha necessidade. Isso é sensação de fracasso. Acorda! Sensação de fracasso e a sensação que você não sabe buscar outra forma de ser feliz que não seja com aquilo. E que você é escravo daquilo, pior Escravo ainda. Total. Perguntas, Mauricião. Nereu Gandra mandou assim: Dr. Paulo Musi, manda um salve pra galera da Latop, Liga de Traumatologia e Ortopedia de Faminas de BH. Galera brava que faz medicina raiz. Salve pra galera brava que faz medicina raiz na Latop, em Minas Gerais. Parabéns, corajosos. Sejam valentes, enfrentem a dificuldade da carreira. Para de ficar com frescura de, isso tá difícil. Isso vai acontecer várias vezes. Sucesso. Relaxa que vai piorar. O Juliano Felipe mandou assim: boa noite, Musi. Sou ectomorfo, 65 quilos, 1,63 m de altura. Tenho esteatose hepática. Treino há 3 anos. Posso reverter a doença? Estou sempre nas suas lives. Abraço. A priori, você pode reverter essa esteatose. Agora, aqui a gente precisa entender por que você está com esteatose. Se você tem um baixo peso, se ele está adequado para sua altura e você faz exercício físico. Cara, sabe qual é o lance, o Mussi? Muitas vezes é o falso magro. O indivíduo carente de massa muscular, leve, mas com um percentual de gordura muito alto e geralmente na região da circunferência abdominal. É muito comum a gente pegar alunos, pessoas nessa fase. E que começam Muitos. Um planejamento completamente errado, comendo mais. Não, Eu e o Júlio, nós temos um projeto que chama Projeto 60 Dias, nós temos alunos lá. O maior número desses alunos são falsos magros. São pessoas leves. Disparado. Leves. Você tem aí um peso que, se você calcular o IMC, ele está dentro do IMC. Uma silhueta magra. Uma silhueta magra, braços finos, pernas finas, mas uma concentração de gordura corporal muito grande na linha da cintura. E o que eu percebo? Ele afirma ser um ectomorfo. Vamos conjecturar que ele é um indivíduo realmente magro e com estrutura óssea para ser magro. Uhum. É aquele magro que só come besteira. E ele vai reduzindo o seu metabolismo dele. Por quê? Ele acorda de manhã, pega um pão de queijo na padaria e toma um café com leite. Aí na hora do almoço, vamos comer um lanche? Vamos. Aí ele come um cheeseburger e toma um refrigerante, uma batata frita. Aí à tarde todo mundo roda lá na banca, uma bolacha recheada no escritório, ele pega 2 bolachinhas recheadas. E à noite, quando ele chega em casa, ele faz um wrap para ele, ou ele faz alguma coisa. Alimentos que não são construtores, carente de micronutrientes, carente de fibra, alta densidade calórica, carregada de açúcar e gordura. Ele está sempre com preguiça de treinar, desanimado, porque são alimentos que mexem com a insulina dele de uma forma absurda. Carência de proteína, carência de massa muscular, porque mesmo que ele vá para a academia, ele não tem disposição. E o treino dele é muito ruim. Muito fraco, muito fraco. Porque ele não tem disposição para o treino, porque ele não está nutrido para isso e nem tem condicionamento mental para isso. E aí ele vai conseguindo acumular gordura, porque tem densidade calórica ali. Ele está batendo 3, 4 mil calorias, dependendo do dia, e ele não gasta metade disso, às vezes. Taxa de metabolismo basal lá embaixo, metabolismo lá embaixo, pela carência de massa muscular.
E aí pode chegar, de repente, até numa esteatose. Não sei se é esse o caso. Mas pode é ser muito esse o caso. dos nossos alunos. Pode ser esse caso, mas assim, deixa eu levantar um pouquinho a bandeira do cão aqui, porque você sabe, Renato, que a gente chama isso de doença hepática não alcoólica, porque tem alcoólica. Então tem gente que consome, por exemplo, o cara ele acha que tá tudo bem, ele toma 2, 3 cervejas por dia e tá tudo bem. Cara, álcool faz isso. E outra, com esse período de pandemia, muita gente aumentou muito a quantidade de consumo de álcool. Sem perceber, né? Cara, tem paciente meu, mulher, por exemplo, que tomava uma taça de vinho com o marido, dividia na sexta-feira ou no sábado. E beleza. Ela sentou comigo agora, elas, né, na verdade, sentaram comigo e falaram: Paulo, eu tô tomando uma garrafa de vinho por dia. Sozinho. Vixe, tá bem. Velho, e assim, esse eu acho que é de uns poucos. Isso é um dos sintomas que a gente teve de toda essa confusão que foi feita a partir dessa doença, né, cara? As pessoas, elas fizeram isso ou por comodidade, ou por ansiedade, ou por recompensa, ou por desafogo, né, cara? Falaram: nossa, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa caca. Eu estava lendo um artigo, não existe dose segura para álcool. Não tem. O pessoal fala assim: qual é a dose segura para você ingerir de bebida alcoólica? Não tem, não existe nenhum estudo que dê uma dose segura. Porque é aquilo que o Múcio falou, depende de cada um. 2 cervejas eu tô bêbado, de lata. Cara, e quando a gente tinha... A última vez você tomou uma cerveja? Eu também, Julião. Faz tempo, hein, Renato? Eu não sou de beber. Eu não sou de beber. Se eu tomar uma lata de cerveja, a pessoa se aumente total. Você é um cara muito natural, né, Júlio? Me enche, sim. A natureza sempre foi o forte. Então... Álcool não é com você, né, Julião? Álcool não vira. Prefere salada, né? Eu prefiro anabolismo. Anabolismo. Você sabe que... Ervas que proporcionam fome. Julião, fala assim, ó. A minha parte do fígado eu prefiro prejudicar de outra forma. Exato. O meu fígado já é comprometido. Ele já está comprometido com outros valores. E eu não vou traí-lo com outras substâncias. Boa, Julião. É isso. Não, cara, você sabe que a gente ficava... Não tem dose segura para álcool, né? Não tem dose segura, e é bom que você esteja lembrando isso, por quê? Porque quando a gente estava no SUS, a gente atendia uma coisa chamada síndrome fetal do álcool, que eram mulheres que estavam grávidas e que consumiam álcool. Sério? Cara, isso daí é um problema de saúde pública, isso é assustador. Então, tudo que você imagina de síndrome metabólica, síndrome neurológica com a criança, por conta, até microcefalia, né, cara? Isso daí acontece por conta de álcool, cara. E eu já ouvi muito a história de que a pessoa que tem um problema com alcoolismo, né? E depois a mulher, principalmente, ela engravida, o filho tem uma séria tendência também Sim. em um alcoólatra. Porque, na verdade, o que a gente tem, né? E aí isso é um tema muito legal, Júlio. Porque... Até droga, né? Não só o álcool, isso você pode direcionar para qualquer droga. E isso é um tema muito legal, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, neuroplasticidade, o que neurociência diz hoje? Antigamente, se achava que o cérebro era uma coisa estruturada. Então, você fez os mecanismos, fez a circuitaria, acabou. Aquilo lá não vai funcionar. Por quê? Porque não existia modificação da função arquitetural do cérebro. O que os caras começaram a estudar? Que alguns tipos de estímulo, eles eram capazes de mudar, sim, essa circuitaria. Então, por exemplo, o fato de você fazer terapia, ele modificava a tua forma neuronal que interferia na sua função. Então, quer dizer, a terapia ela deixou de ser uma coisa adjuvante, que era uma coisa que ajudava a pessoa, entre aspas, a se entender, se aceitar, para ser uma terapia ativa, que provoca mudança morfológica no cérebro e que, portanto, ela tem uma característica curativa para algumas situações. Cara, isso é sensacional. Isso quer dizer que, de fato, se você agir de uma forma sadia na sua vida, você terá um pensamento sadio. Para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, desse processo de você ser uma pessoa hedonista e que você precisa ter satisfação, prazer em absolutamente tudo que você faz, que é doentio, né? Se você começar a se reeducar, você vai conseguir curar isso, né? Se você discutir com um cirurgião, por exemplo, que faz cirurgia bariátrica, ele vai falar para você, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que a gente faz no lugar errado, tinha que operar a cabeça da pessoa, não o estômago. É verdade. Trocar o cérebro. E assim, se você pegar uma pessoa e fizer uma cirurgia bariátrica, mas se tiver um processo de terapia junto, porque as pessoas acham que é bobagem. Não, para que fazer um terapeuta avaliar o paciente que tem obesidade antes de operar? Tem que operar.
Não, tem que ver se esse cara ele tem estrutura primeiro, para entender o que está sendo feito com ele. Na verdade, o problema é que ele não tem estrutura, ele até aumenta para conseguir operar. Exatamente. Que é a pior coisa do mundo. É mais fácil engordar mais para operar do que emagrecer na dieta. Cara, como que pode se pensar assim, velho? E se praticar eu vou isso? comer muito para poder bater o peso de pra fazer poder... a bariátrica. Exatamente. É muito derrota, cara. É muito derrota. É muito derrota isso. Então, quando você pega uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, ela teve acompanhamento psicológico durante esse período, cara, é outra pessoa, velho. É outra condição, é outra... Você corrigiu sabe? o problema na raiz, né? Exatamente. A raiz do problema é a cabeça. Então, assim, quando a gente fala das coisas que a gente fala, por exemplo, como que você tem que pensar para você treinar, como você tem que pensar para você fazer dieta, como você tem que pensar para você ter sucesso, isso são coisas reais, isso são formas de você tratar o seu cérebro como um músculo de fato e você exercitar ele com aquilo que exercita o cérebro, que é a ação, não é só pensamento. Enquanto você ficar imaginando, ai, como seria bom se eu emagrecesse, ai, como seria bom se eu tivesse se eu botasse o shape. Cara, faz o que você tem que fazer. Levanta do sofá e vai à luta. Toma atitude, que a atitude muda o teu pensamento. E quando mudar o teu pensamento, muda quem você é do ponto de vista daquilo que é a pessoa que desiste de tudo e aceita o prazer fácil, rápido e imediato e passa a achar satisfação no desafio. Isso é outra coisa. É o que eu te falei. Cara, um homem de 40 anos que chega em casa, olha para um fliperama e fala, puta, eu tive sucesso na minha vida. Isso não tem preço, Não cara. tem. Eu sou feliz, cara. Eu busco felicidade, mas eu aceito aquela que eu tenho. Vou te falar que são coisas que para mim são âncoras. E assim, é engraçado falar isso, porque eu falo isso pra Roberta e ela, às vezes, ela fala, você não tá falando a verdade. Mas, cara, é verdade. O fato de eu olhar aquilo lá faz eu ter uma satisfação de criança, que é o quê? Eu consegui esperar 30 anos pra fazer uma coisa que eu queria. É muito legal isso, cara. Porra. E é uma coisa legal também as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast, se elas entenderem como é legal, se elas conseguirem mudar de vida. Pelo menos Se elas tentar, né, conseguirem Renato? mudar. Cara, se você quer passar num concurso, se você quer passar numa prova, se você quer conquistar o seu físico, se você quer conseguir fazer dieta, cara, tudo depende da sua ação. Faça uma ação, ajuste seu pensamento, refaça essa ação. Perceba o que você fez, reconheça a sua vitória, torne isso numa atitude. Atitude em hábito. O hábito vira sucesso.